Olá, acompanhe agora os assuntos que são destaques no Legislativo Estadual. Deputados debatem orçamento anual para 2017 com o secretário estadual de governo. Piso salarial dos advogados é aprovado pela Assembleia Legislativa. Entidades que atendem menores e adolescentes devem ser beneficiadas por uma alteração em uma lei estadual. Veja como foi a solenidade que homenageou a Força Expedicionária Brasileira. E ainda a audiência pública que debateu a segurança nas fronteiras de Mato Grosso do Sul. Fique com a gente, o Assembleia Notícias começa agora. Na segunda-feira, representantes do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul prestaram contas em audiência pública. Arrecadação, receita, lei de responsabilidade fiscal, termos que afetam a vida de todos os brasileiros. Os esforços dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado em fechar essas contas são apresentados na internet. Um dos exemplos é o do Ministério Público Estadual. Inclusive foi alçado ao primeiro colocado no ranking do Transparentômetro, que é um ranking do Conselho Nacional do Ministério Público em relação ao cumprimento desses requisitos. Atualmente se encontra entre os 5 melhores portais da transparência. A apresentação de contas dos poderes também é feita em audiência na Casa de Leis. No segundo quadrimestre de 2016, a receita líquida do Estado alcançou 9,6 bilhões de reais. O valor da dívida chegou a 6,7 bilhões. Segundo o governo, um exemplo dos esforços para equilibrar as contas são os gastos com pessoal, que ficaram em 43% da receita líquida, valor próximo ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46%. A auditora-geral do Estado, que não quis gravar entrevista, informou que Mato Grosso do Sul ainda tem uma situação mais confortável que a maioria dos estados do país, que mal tem conseguido pagar em dia a folha dos servidores públicos. Para enfrentar a crise, a Assembleia Legislativa também cortou gastos. O pessoal que está na Assembleia desde 79 até 1986, logo antes da Constituição, a nova Constituição de 88 e a nossa Constituição Estadual de 89, então essas pessoas criaram e vão criando encargos. E quando aposenta, então, há uma estabilidade. E esse pessoal que entra no concurso, os concursados vão entrar no nível inicial de cada uma de suas carreiras. O Tribunal de Justiça recebe 7,3% do montante de repasses feitos pelo governo do Estado. Gastos com pessoal ficaram em 5,7%. Número expressivo, mas ainda dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O tribunal tem tentado não aumentar a despesa, tanto é que em 2015 não houve reajuste dos servidores, houve um pagamento de abono, então não houve um crescimento da despesa, embora houvesse um dimensionamento na prestação do serviço, como já é conhecimento de toda a população, a carreira da Justiça, que vem estendendo a prestação jurisdicional a todos os cantos do Estado. No Tribunal de Contas do Estado, a preocupação com a mesma austeridade administrativa que o órgão cobra dos demais poderes exigiu mudanças. Diminuindo o material de consumo, diminuindo a quantidade de papéis emitidos. Com isso, a gente diminui também impressoras, material de consumo de forma geral, tentando fazer mais investimentos, valorizando o profissional, os servidores. Números positivos para um momento de crise, avaliou a proponente da audiência, deputada Graziele Machado. O Mato Grosso do Sul, entre a esfera dos outros estados, está entre os estados mais enxutos e mais coerentes em níveis financeiros do Brasil. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu parecer favorável a 5 projetos e rejeitou 2 vetos do Poder Executivo. Um deles ao projeto que determina que gestantes tenham o direito a teste físico diferenciado em concursos públicos.
Os relatórios com decisão contrária aos 2 vetos totais do Executivo foram acatados pela maioria dos parlamentares. O primeiro a ser derrubado foi o veto ao projeto de lei de autoria da deputada Antonieta Amorim, que determina a instalação de câmeras nos pet shops a fim de evitar maus tratos a animais. O veto total ao projeto que impede o desligamento de gestantes de concursos públicos em função de limitações à realização de testes físicos também foi derrubado. O governo do estado entende que essa casa não pode legislar sobre temas de funcionário público. Mas no nosso entendimento, ainda o certame não terminou. Então, não é funcionário público aquele que presta o concurso público e é apenas uma etapa do certame. Além dos vetos, os deputados deram parecer favorável a 5 projetos, entre eles ao que cria o Programa Estadual de Atenção aos Portadores de Doenças Graves e Crônicas. A proposta, apreciada pelos parlamentares, é de autoria do deputado Marquinhos Trade e pretende garantir tratamento e melhor qualidade de vida às vítimas de patologias que muitas vezes são incuráveis. Na quarta-feira, os deputados estaduais se reuniram com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. O tema do encontro foi o orçamento do Estado para 2017. Para o exercício financeiro do próximo ano, o governo prevê arrecadar quase 14 bilhões de reais, cerca de 4% acima do previsto para este ano. Eduardo Riedel esclareceu dúvidas sobre o projeto que trata da Lei Orçamentária Anual para 2017, a LOA, e também sobre o Plano Plurianual, o PPA. Apresentar um pouquinho do cenário 2017 em relação ao orçamento, em relação ao Estado, as ações do Executivo como um todo. Pensando nesse momento que o país vive também, de muita turbulência, poder abrir essa discussão aqui na Assembleia junto com o Executivo Estadual. Já receberam o orçamento, analisaram. A comissão de orçamento presidida pelo deputado Renato Câmara também tem essa discussão em aberto permanente conosco. E esse é o objetivo da vinda aqui hoje, para que a gente fique à disposição para tirar qualquer dúvida, discutir com os deputados em relação a todo esse cenário que envolve orçamento. O deputado Pedro Kemp, do PT, disse que o secretário não descartou medidas de economia para aumentar a arrecadação no próximo ano. No entanto, o parlamentar garantiu que a bancada do PT vai acompanhar a situação financeira do Estado para evitar qualquer prejuízo aos servidores públicos. Nós estamos defendendo que haja o compromisso de priorizar algumas áreas que são importantes para a prestação de serviço para a população, garantir direitos dos servidores e que essa crise não possa, então, vir a atingir a essas questões que são importantíssimas para o Estado. Mesmo diante do momento de recessão que o Brasil enfrenta, Eduardo Riedel disse que os compromissos firmados com os poderes e a população de Mato Grosso do Sul estão assegurados. Mas a gente sabe também que a crise ela perdurou mais do que deveria ou que a gente tinha como expectativa. E nesse sentido, a gente vai ter que estar num diálogo permanente, com todos os poderes para avaliar conjuntamente a execução do orçamento e a capacidade do Estado, e não só em manter todos esses repasses, como manter as suas ações básicas nas áreas principais e em todas as outras áreas, saúde, educação, segurança pública. Ainda sobre o orçamento do Estado, o deputado Renato Câmara usou a tribuna e destacou a iniciativa do governo do Estado. Ele disse que é muito importante o diálogo entre os poderes legislativo e executivo. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, disse que os projetos devem ser votados até 20 de dezembro. A deputada Antonieta Amorim, do PMDB, apresentou 3 projetos de lei. Entre eles, um que prevê a licença de um dia para que servidores públicos e funcionários de empresas privadas realizem exames preventivos de câncer. O outro atende deficientes visuais do nosso estado. O projeto obriga as concessionárias de energia, água e gás a emitirem, quando solicitado, correspondências e documentos na linguagem em braille. Outra proposta de lei estabelece que os aeroportos do estado sejam obrigados a fixar placas contendo informações a respeito dos direitos do usuário.
Uma nova frente parlamentar pode ser criada na Assembleia. A proposta foi encaminhada pelo deputado Renato Câmara, do PMDB, à mesa diretora. O documento prevê uma frente de trabalho para a regularização fundiária de Mato Grosso do Sul. Há pouco tempo, o INCRA e o governo do estado assinaram um termo de cooperação para que possa agilizar as titulações de todos os assentamentos do Mato Grosso do Sul. E a Assembleia Legislativa, com a Frente Parlamentar para Regularização Fundiária, vai participar dessa discussão e, desta forma, nós, todos os deputados e principalmente os deputados que fazem parte dessa frente, estaremos também juntos nesse trabalho para que os assentados, para que o produtor rural que tenha problema com a sua titularização possa se regularizar, ter acesso ao crédito, produzir mais e gerar mais divisas para o nosso estado. O desastre aéreo que resultou na morte de 71 pessoas, entre elas a equipe do Clube de Futebol Chapecoense, na madrugada do dia 29 de novembro, foi lamentada pelos deputados durante a semana. Os parlamentares apresentaram moção de pesar ao clube da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A equipe saiu de São Paulo e seguia para Medellín, na Colômbia, para disputar a final da Copa Sul-Americana no dia 30. O time vivia uma temporada de glória e deixou não apenas o município de Chapecó, com 200 mil habitantes, mas todo o país em luto. O Brasil está triste. Hoje, com esse grave acidente que teve com o time do Chapecó, que ia disputar uma final, um time em ascensão, um time dando orgulho para a sua cidade, para o seu estado, orgulho para o Brasil. No próximo bloco, advogados recebem atenção especial do Poder Legislativo. Veja também como foi a noite de homenagens aos heróis da Força Expedicionária Brasileira. E ainda a segurança nas fronteiras é tema de uma audiência pública. Não saia daí, nós voltamos já. Você pode fazer uma criança sorrir neste Natal. Distribua alegria às crianças de abrigos e instituições assistenciais, doando brinquedos. Acesse www.compartilheonatal.com.br, escolha um brinquedo e leve até um dos pontos de coleta. Compartilhe o Natal. Fazer o bem é bom. Iniciativa Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Rosângela lava os materiais que podem ser reutilizados, diminui o volume das embalagens e separa plástico e papel. Essa reciclagem doméstica contagiou os vizinhos e se tornou uma corrente verde. O condomínio está bem cuidado e a gente está com a consciência tranquila, tomando suco de caixinha, mas lavando, porque também demora, acaba estragando isso com mau cheiro. Então a gente tem esse cuidado mesmo, do início ao fim, a gente com esse cuidado todo. Se o engajamento não é espontâneo, a concessionária de energia do estado dá o estímulo. Desconto para os consumidores que entregarem materiais recicláveis em pontos espalhados pela cidade. Depois de todo o material pesado, o cliente vai receber um comprovante onde vai estar toda a relação do material que foi pesado e o valor do bônus que ele vai receber na conta de energia elétrica. A economia no bolso e o respeito ao meio ambiente têm conquistado cada vez mais novos recicladores. Minha conta de luz mês passado veio um absurdo. Agora esse mês já baixou um pouco, mas mês passado foi horrível. Se a gente puder economizar ajudando o meio ambiente? Lógico, melhor ainda, né? A gente fica mais alegre, né? Fica mais contente, né? Conta Cidadã. A Assembleia Legislativa curte essa ideia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O projeto de lei da mesa diretora que disciplina o uso do termo cartório e cartório extrajudicial em todo o estado foi aprovado. O objetivo principal é proteger consumidores de ação indevida de empresas privadas ou despachante que utilizem o termo de má-fé. Outros 2 projetos foram aprovados por unanimidade em segunda discussão. De autoria do deputado Felipe Orro, do PSDB, foi aprovado o projeto que torna obrigatória a divulgação pelas concessionárias de energia elétrica do valor repassado a cada prefeitura quanto à iluminação pública. A taxa cobrada dos consumidores na tarifa de energia. Isso permitirá não só as câmaras municipais de todos os 79 municípios do estado, mas também a população em geral saber o que recebe e verificar o que cada município tem gasto com a contribuição de iluminação pública. Porque nessa época de crise, qualquer redução de impostos ou taxas que a população pague ajuda todo mundo, né? Então as pessoas todas que contribuem através da sua conta já mensalmente a COSIP, elas têm também o direito de saber se estão gastando todo aquele recurso, se está sobrando, e isso não pode. Ela é uma contribuição para a despesa da iluminação pública. Se sobrar recurso disso, ela tem que ser devolvida ao consumidor ou reduzida a taxa no próximo ano. Também beneficia os consumidores do estado a proposta que estabelece a instalação de pontos de acesso à internet nas rodoviárias de todo o estado. O que nós estamos querendo hoje é garantir o acesso de todas as pessoas à internet, que hoje é extremamente importante na vida dos cidadãos, não só em termos de comunicação, mas também em termos de trabalho, né? E de necessidades urgentes. Então, uma pessoa que está em viagem, lá na estação de transbordo intermunicipal, nas rodoviárias, é importante ter esse acesso gratuito à internet. É isso. Durante a semana, também foi aprovado o projeto de lei do Poder Executivo que estabelece o piso salarial profissional do advogado empregado. Segundo o líder do governo, essa era uma reivindicação antiga da categoria, que agora fica assegurada por lei. A proposta prevê o piso de R$ 1.300 mensais para a jornada de até 4 horas diárias ou 20 horas semanais e R$ 2.600 para o trabalho de até 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Os valores deverão ser reajustados anualmente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Existia uma reivindicação antiga dos advogados e nós aprovamos hoje, né, esse projeto que, na verdade, era um anseio que pairava aí no coração de todos os operadores de direito, e hoje a Assembleia Legislativa está regulamentando, permitindo com que haja esse piso para todos os operadores dos direitos do Mato Grosso do Sul. Também foi aprovado em segunda votação o projeto que inclui as instituições que oferecem acolhimento provisório para crianças e adolescentes como beneficiárias da lei, que destina 1% do ICMS sobre a comercialização de produtos considerados supérfluos. É uma coisa humana, atender também esses órgãos que atendem pessoas temporárias, que abrigam as crianças nesse período, e o recurso dos convênios que o Estado passa é pífio, muito pouquinho. Então nós estamos abrindo esse leque para que esse recurso arrecadado faça uma pulverização maior e atenda tanto o temporário como o continuado. Outro projeto aprovado é o que institui o Dia Estadual dos Doutores Palhaço, a ser celebrado no próximo dia 8 de dezembro.
O deputado justificou a necessidade de o projeto integrar o calendário oficial de eventos do Estado, diante do importante trabalho desenvolvido pelo grupo de voluntários em hospitais de Mato Grosso do Sul. Eles levam alegria aos pacientes internados. Nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul dias estabelecidos para vários profissionais, vários segmentos, e foi a maneira que nós encontramos de homenagear esses voluntários que se dedicam e fazem esse trabalho exemplar dentro dos hospitais por todo o Mato Grosso do Sul. O fechamento de mais de 400 agências do Banco do Brasil por todo o país novamente repercutiu na tribuna. O deputado João Grandão, do PT, participou de uma reunião em Brasília com federações e conselhos de trabalhadores do ramo financeiro. Ele destacou que, além da preocupação com os trabalhadores da área, o fechamento das instituições financeiras representa prejuízos sociais ao país. Essa situação que está sendo colocada no Banco do Brasil, ela não pode absolutamente deixar que o Banco do Brasil deixe de cumprir a sua função social, que é efetivamente atender quem mais necessita, né? Então, nesse aspecto, nós temos uma preocupação dessa reformulação, está sendo uma preparação para que se privatize o Banco do Brasil. Nós não podemos aceitar. Ações, programas e estratégias voltadas para a população idosa em Mato Grosso do Sul foram alguns dos temas discutidos durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa. Representantes da Frente Parlamentar discutiram a importância da inclusão da vigilância sanitária, dos bombeiros e da Secretaria de Saúde do Estado na comissão destinada à visitação de entidades que abrigam idosos. Para que o idoso tenha realmente uma casa asilar que venha contemplar as suas necessidades, para que ele possa ter segurança, possa ter um bom tratamento e essas casas realmente possam funcionar para dar toda a estabilidade que o idoso precisa e necessita nesse período de idade que é tão dificultoso. E ao longo dessas visitas fazer uma grande análise e propor no final disso ideias, propostas para melhorar a vida das pessoas idosas. Os custos da Carteira Nacional de Habilitação para a População Idosa também foram questionados durante a reunião. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Renato Câmara, do PMDB, defende um valor diferenciado. As pessoas idosas, elas precisam renovar a sua carteira de habilitação de 3 em 3 anos. E quando você não é idoso, você renova de 5 em 5 anos. Porém, a pessoa idosa paga o mesmo valor do que uma CNH normal. Então, o que nós estamos propondo? Para que seja cobrado da pessoa idosa proporcionalmente. Se a vistoria, ou melhor dizendo, se a CNH ela precisa ser renovada de 3 em 3 anos, então que ela pague apenas os 3 anos que ela tem a CNH. A próxima reunião da Frente Parlamentar está marcada para o dia 14 de dezembro na Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul já registra mais de 60 mil notificações de dengue, zika e chikungunya. As autoridades da saúde pública estão em alerta máximo e a campanha para combater o mosquito Aedes aegypti já começou. Em Campo Grande, o início dos trabalhos da Força Tarefa para o combate ao mosquito Aedes aegypti, formada pelo governo do estado, Corpo de Bombeiros e militares das Forças Armadas, agentes de saúde e da Defesa Civil, contou com a presença do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O ministro fez um apelo pela sensibilização e engajamento de toda a sociedade. Nós nos impactamos profundamente quando a doença chega na nossa casa. Nós temos que ser um pouquinho mais generosos e nos impactarmos tanto quanto quando a doença bate no vizinho ou quando a gente vê pela televisão. Se pelo menos uma vez por semana nós dedicarmos meia hora em benefício das nossas vidas e da saúde dessas crianças, os nossos lares vão estar e os ambientes onde vivemos vão estar livres da doença. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Um dia sem mosquito é para que nós tenhamos uma vida sem doenças. No Legislativo Estadual está sendo criada a Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti.
Nós precisamos ter esse enfrentamento mais presente em todas as instituições. Nós estamos vendo que o mosquito está ganhando essa guerra e nós precisamos reverter essa situação. É um trabalho que a Assembleia Legislativa está presente, junto com a sala de situação que o governo do estado criou. Nós estaremos pensando, discutindo, debatendo com a sociedade, com as entidades, com os municípios, ações para combater o Aedes aegypti. A Assembleia Legislativa homenageou militares, políticos e cidadãos civis que valorizam a participação da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra Mundial. A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Lídio Lopes, do PEN. Desde 2005, a Assembleia Legislativa presta homenagens a militares, políticos, religiosos e cidadãos civis que contribuem para a divulgação das atividades da Força Expedicionária Brasileira. Proponente da solenidade, o deputado Lídio Lopes também foi um dos homenageados pela FEB. Me sentia honrado, principalmente por quem realmente está fazendo esse evento nessa Casa de Leis, que é os ex-combatentes, que tem uma história registrada neste país e, por que não, registrado no mundo, tendo em vista na guerra que houve, que eles foram representar e que foram como combatentes representando a força do Brasil para a época e que são realmente os sobreviventes. No momento em que 20 pessoas são agraciadas com esta comenda, o motivo único pode ser a razão, o sentimento que domina uma pessoa é o de satisfação muito grande. E que é o meu também. Representando todos os homenageados, a professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Célia Maria, destacou a importância de dignificar o passado e divulgar cada vez mais o trabalho da Força Expedicionária Brasileira. Eu me sinto muito honrada e eu quero, como agraciada dessa medalha, ajudar o Brasil a difundir, porque eu acho que poucas pessoas sabem desses feitos realizados por soldados brasileiros para combater o nazifascismo, uma proposta absurda de uma raça sobrepor as demais. Então, esses brasileiros que foram lutar por democracia, por cidadania. Então, a gente tem que respeitar, divulgar esse trabalho. 71 anos se passaram, mas as lembranças de um período importante da história ainda permanecem vivas na memória de quem esteve no campo de batalha. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento de todos os tempos. De Mato Grosso Uno, quase 1.000 militares embarcaram para a Itália em 1944. Chegou na hora de falar, você vai para a guerra, muda completamente a mentalidade da pessoa. Houve muitos conselhos, mau conselho para desertar. Eu falei, não, eu estou espiritualmente, eu estou apto para ir para a guerra. E foi que enfrentei, graças a Deus, saí muito bem. Foi uma passagem muito difícil que nós passamos. Chegar e falar, bom, terminou a guerra, é a coisa mais maravilhosa no mundo. Foi a palavra mais bonita até hoje que eu registrei. Autoridades ligadas à segurança pública se reuniram durante a audiência que debateu as alternativas no combate aos crimes de fronteira. Mato Grosso do Sul faz fronteira seca com o Paraguai e a Bolívia. E só este ano já apreendeu mais de 200 toneladas de cocaína e maconha. Um volume 6 vezes maior que há 5 anos. Também passam por aqui armamento e munição que abastecem facções criminosas em outros estados. Em média, 1.000 armas são apreendidas por ano. Na maioria, pistolas e metralhadoras trazidas de outros países. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. É uma luta quase que inglória, porque tamanho é o desafio, o tamanho da nossa fronteira, a permeabilidade dela, e a dificuldade de fazer frente a esse desafio. Os crimes de fronteira estão diretamente ligados ao aumento da violência no país. É o que afirmam as autoridades em segurança pública, que propõem uma fiscalização permanente na região, a partir de ações conjuntas entre Estado e União e um sistema integrado entre as forças policiais.
As medidas foram debatidas durante uma audiência pública sobre segurança nas fronteiras, realizada na Assembleia Legislativa. Estiveram reunidos parlamentares, representantes dos governos federal e estadual, além de especialistas no assunto. Nós temos que ter esse compromisso aqui pela Assembleia Legislativa de ajudar o governo do estado e também buscar soluções junto ao governo federal para que nós tenhamos um novo tipo de cenário num local que traz muita tristeza e sofrimento para quem mora lá. O presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras apresentou dados que revelam o impacto para o país dos crimes ocorridos na região. Por ano, o Brasil deixa de arrecadar mais de 3 bilhões de reais por conta do contrabando de mercadorias. Luciano Barros também destacou a falta de oportunidades nos municípios de fronteira, o que contribui para a criminalidade. Repensar o país a partir de uma estratégia do desenvolvimento. Isso seria a grande arma contra a criminalidade. Outro problema apontado durante a audiência foi a custódia de traficantes. Nós temos uma ocupação do sistema prisional hoje de mais de 40% ocupados por presos do tráfico. Discutir fronteiras é discutir segurança brasileira e é exatamente isso que nós objetivamos hoje aqui na Assembleia Legislativa. São 6 mil traficantes que custam para o Estado mais de 100 mil reais por ano, além de contribuírem com a superlotação carcerária. O debate resultou na Carta de Campo Grande, um conjunto de 12 propostas que serão encaminhadas ao governo federal. São elas: a criação do Fórum Permanente de Segurança Pública e Penitenciário, com representação nos gabinetes de gestão integrada de fronteiras. A criação de um Fundo Nacional para a destinação de recursos. A participação de um representante de cada estado fronteiriço no Comitê Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. A atuação da Força Nacional de Segurança, subordinada ao Departamento de Operações de Fronteira, o DOF. A participação da Secretaria Estadual de Segurança Pública nas atividades do Exército na região de fronteira e também nas reuniões do Itamaraty com o Paraguai e a Bolívia. Pagamentos de indenizações e benefícios aos servidores do Estado e da União que atuarem na fronteira. Construção e manutenção de presídios pelo governo federal ou repasse de recursos para que o Estado possa assumir os presos. Além de mudanças na legislação para que os bens apreendidos com traficantes e contrabandistas fiquem para o Estado onde o crime ocorreu. Outra medida é a integração das forças de segurança. Um grande intercâmbio de inteligência, fazermos operações interagências, termos um contato mais frequente, mais próximo com os nossos interlocutores do outro lado da fronteira. É importantíssimo criarmos um clima de confiança mútua entre todos os atores, já que isso aflige a todos nós, não somente aos brasileiros. Nós precisamos gerar essa integração e demonstrarmos claramente à sociedade brasileira que aquilo que hoje acontece, a violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela passa antes por aqui. Vamos anunciar ainda nesse mês de dezembro, o ministro pretende anunciar o Plano Nacional de Segurança Pública, cujo um dos eixos é exatamente a questão de fronteiras, com ampliação da atuação da Força Nacional, com mais efetivo, para que a gente possa ter um combate permanente. Nós ficamos por aqui, mas você continue ligado com a gente. Mais notícias, al.ms.gov.br. Até mais.